A conexão Rio Verde-Porto Ferreira. Para comprovar o que as testemunhas falaram a respeito do caráter de Vanderlei, eu fui atrás do passado dele. Eu tomei para mim o que eu acho que deveria ser a tarefa do advogado de acusação. Como, por exemplo, procurar provas de algum ato delituoso no passado do acusado. No ano de 2007, Vanderlei morava na cidade de Rio Verde, estado de Goiás. Provavelmente foi nesse ano que ele conheceu aquele que já era o sócio arrendatário da Porto Aves, Aires da Silveira Proto, e também aquele que seria sócio de Aires numa empresa para fornecer mão de obra a Porto Aves, a partir de agosto de 2007. Gilberto Carlos Vieira Chaves. Os dois, Aires e Gilberto, já tinham tido uma empresa em Rio Verde juntos, de 2002 a 2005, atacadista de carnes bovinas e suínas, River Frios, e que foi encerrada por constante falta de documentos, omissão contumaz. Em 2005, outra empresa de Gilberto, chamada Caiapó Comércio de Cereais Limitada, que ele tinha com outra pessoa de nome Edson, em Goiás, foi processada por fraude ao fisco e utilização de documentos fiscais falsificados, causando um grande prejuízo aos cofres públicos com a emissão de notas frias e falsificadas. Intrigante é o fato de que o senhor Aires já havia sido sócio de Gilberto em Rio Verde e, tendo a empresa sido suspensa em 2005 por constante falta de documentos, ainda tenha convidado Gilberto para ser seu sócio na empresa Rio Verde Prestadora de Serviços, a partir de agosto de 2007. Aires se retirou da sociedade na Porto Aves em agosto de 2010, mas a Rio Verde só se tornou inapta em 2018. No dia 30 de agosto de 2007, Gilberto iniciou a empresa Rio Verde Prestadora de Serviços Limitada em São Paulo, num conjunto comercial daqueles tipos que oferecem serviço de escritório virtual. O que causa estranheza, pois essa empresa foi criada em São Paulo para atuar na cidade de Porto Ferreira com contratação de funcionários da própria comunidade local, o que era feito através de uma suposta filial na cidade, para prestarem serviços na Porto Aves. Isso talvez tivesse o objetivo de dificultar possíveis reclamações de funcionários quanto à falta de pagamentos e obrigações, o que de fato aconteceu, e muitos ficaram sem receber o que lhes era devido após o fechamento da empresa Porto Aves. Uma simples consulta ao Google se veria que houve uma conexão nos delitos do estado de Goiás e São Paulo, e que a falsificação de documentos ocorreu tanto na empresa Caiapó quanto na empresa Porto Aves, não sendo uma simples coincidência. Reproduzo aqui o texto que encontrei sobre o processo na íntegra, o site Jus Brasil, onde existem processos do Brasil todo. O juiz não encontrou provas de que esses documentos tenham sido utilizados em outro estado, como foi feito na denúncia. Então, em dúvida, optou pela absolvição dos réus. Eu acho que esse processo do estado de São Paulo prova que houve utilização de documentos falsificados em outro estado e pode explicar o que houve no estado de Goiás. Os fatos dizem por si.
Vamos à cidade de Porto Ferreira para explicar como Vanderlei veio parar aqui. Vanderlei chegou aqui na cidade de Porto Ferreira em 2010. Certo, o homem que convidou Vanderlei para trabalhar na Porto Aves.
Um esclarecimento a respeito do meu vídeo anterior, Lucilene, Vanderlei e a conexão Rio Verde-Porto Ferreira. Eu percebi para as pessoas lerem a descrição do vídeo, porque ali eu coloco os links de cada matéria. E também alguma coisa que eu tenha esquecido, eu retifico ali na descrição. Eu me enganei e coloquei uma frase e depois eu retifiquei na descrição. A parte inicial do meu vídeo é baseada em processo que correu a partir de 2005 em Goiás, contra Gilberto, o homem que convidou Vanderlei para trabalhar na Porto Aves. Gilberto e Aires, sócio da Porto Aves, já haviam sido sócios de uma empresa frigorífica em Rio Verde, chamada River Frios, que foi fechada por omissão de documentos, no mesmo ano de 2005. Talvez Vanderlei tenha sido funcionário da River Frios, aquele frigorífico que a repórter do Cidade Alerta citou na reportagem. Gilberto foi processado pela Justiça de Goiás por uma fraude e falsificação de documentos em sua empresa chamada Caiapó. Gilberto, na condição de sócio-administrador, iniciou a empresa Rio Verde, juntamente com Aires, de novo como sócio, para prestar serviços na Porto Aves, em Porto Ferreira, onde novamente houve falsificação de documentos e fraudes. Falsificação que foi comprovada por juízes pelo motivo de que não deve ter sido feita uma consulta processual em nome do réu pelas autoridades de Goiás. Não foi observado que havia um outro processo contra Gilberto e seu sócio Aires referente à sua empresa Rio Verde em 2010 em São Paulo, com comprometimento de patrimônio pessoal dos sócios. E nem o que ocorreu na empresa Porto Aves a partir de 2010, quando Aires deixou a sociedade, ficando Gilberto com o controle total dos funcionários na empresa. No final do vídeo, eu falo sobre esse outro processo que correu por São Paulo, sobre a fraude da Porto Aves. Aires e Gilberto, sócio e sócio administrador da Rio Verde, respectivamente, mantinham sociedade para fornecer funcionários para a empresa Porto Aves, detendo assim o sócio administrador poderes para atuar e mandar em todos os setores da empresa. Não encontrei nada que indique que Gilberto ou Aires, sócios da Rio Verde, moraram em Porto Ferreira, e sim sempre em Goiás. Então Gilberto necessitava de uma pessoa de confiança dele para estar fisicamente na Porto Aves, e foi esse o motivo da vinda de Vanderlei para Porto Ferreira, após a saída de Aires da sociedade. Vanderlei era um braço da Rio Verde dentro da Porto Aves. Ele era quem fazia todos os registros nas carteiras de trabalho, admitia e demitia funcionários, etc. Vanderlei não foi sócio das empresas citadas, Caiapó, nem da River Frios e nem da Porto Aves. No caso da Porto Aves, ele foi gerente administrativo, contratado, assim como os outros funcionários pela Rio Verde. Vanderlei não teve empresa nenhuma, conforme foi feita a pesquisa. Inclusive, ele em 2008 teve mandado de apreensão de veículo enquanto morava em Goiás. Em 2007, ele ficou com uma dívida na Universidade de Rio Verde e até 2015 não havia pago essa dívida, pelo que foi processado. Deve ser aquele curso de direito que ele estava fazendo, né?
e que ele nunca se formou. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a fraude que houve na Porto Aves, que foi uma coisa muito gigantesca, uma coisa muito terrível.
Roberto, o homem que convidou Vanderlei para trabalhar na Porto Aves. Trazendo uma luz ao caso Lucilene de Porto Ferreira. Um vazamento de amônia em um frigorífico de Porto Ferreira deixou pelo menos 10 pessoas intoxicadas, entre elas 3 mulheres grávidas, na manhã desta segunda-feira, dia 20 de janeiro. No momento do acidente, haviam cerca de 200 funcionários trabalhando no local. A área precisou ser evacuada. Uma funcionária chegou a desmaiar enquanto era examinada pelos médicos do lado de fora da empresa. Equipe do Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira, Pirassununga, São Carlos, Rio Claro e Piracicaba trabalharam no local para conter o vazamento. Durante o atendimento dos funcionários na portaria da empresa, alguns deles começaram a se sentir mal e precisaram ser socorridos ao pronto-socorro de Porto Ferreira. As equipes do Bombeiro, do SAMU e da própria Intervias, que é a concessionária que administra a SP-215 naquele trecho, também prestavam socorro às vítimas. Os funcionários falaram sobre os momentos de tensão durante o vazamento. A gente estava toda trabalhando, aí quando veio parou a linha. Aí todo mundo saiu correndo no desespero, foi onde veio o cheiro forte. Você viu alguém passando mal lá dentro? Vi, a minha amiga passou mal. Ela foi pro hospital. As pessoas desmaiaram? Como é que foi o cheiro? Desmaiou. O cheiro estava muito forte, nem estava aguentando mais ficar lá dentro. No momento que estourou o cano lá, o condutor de amônia, aí foi avisado desde da câmera fria, e nós começamos a correr lá e algumas pessoas começaram a desmaiar, uns sintomas, dor de cabeça, vários sintomas. Você passou mal também? Passei, não, eu tava morrendo de dor de cabeça, fiquei sem ar, tive que tomar muita água, que foi o que recomendaram na hora, né? E foi o que aconteceu lá.
no momento. Não é a primeira vez que acontece isso aqui, né? Eu fiquei sabendo não. Porque uma vez foi até mais pior que aconteceu. Vanderlei Menezes dos Santos, gerente administrativo da empresa Porto Aves, falou sobre as causas do acidente. No procedimento corriqueiro da empresa, houve um procedimento equivocado que houve um pouquinho de vazio amônio. Já foi resolvido de imediato, só que ela leva alguns minutos para dissipar. É o que aconteceu. Por meio de segurança, evacuamos toda a área e dispensamos funcionários para a gente resolver o problema agora, depois fazer devidas manutenções e volta à atividade normal da empresa. Vazou amônia onde? Na sala de máquinas. Nosso procedimento corriqueiro vazou um pouquinho a mais do que o normal. Perguntado se esta não era a primeira vez que esse tipo de acidente acontece na empresa, o gerente Vanderlei disse que, nestas proporções, foi a primeira vez que isso aconteceu. Com essa proporção que eu tenho conhecimento nos últimos 8 anos, sim. Talvez dá um cheirinho, muita coisa leve, mas com essa proporção de ter que evacuar a empresa, nos últimos 8 anos que eu tenho é a primeira vez. Segundo alguns funcionários da Porto Aves, não é comum o uso de máscaras ou equipamentos de proteção individual durante o período de trabalho. O gerente administrativo falou sobre a denúncia desses funcionários. A máscara só usa depois que há o vazamento, ninguém trabalha, e isso não acontece. Então a máscara é usada quando realizar a manutenção, aí sim todo mundo usa máscara, quem trabalha na manutenção do produto. No dia a dia não, máscara só para quando ocorrer o vazamento. A máscara só usa depois que há o vazamento, ninguém trabalha, e isso não acontece. Então a máscara é usada quando realizar a manutenção, aí sim todo mundo usa máscara, quem trabalha na manutenção do produto. No dia a dia não, máscara só para quando ocorrer o vazamento. E vocês trabalham com que tipo de proteção aí dentro? Nenhuma. Embora nenhuma. Teria que ter o que de proteção? Na hora eu acho que deveria ter umas máscaras lá já no jeito, porque é um lugar que tem um gás tóxico, deveria ter algum tipo de máscara ali já, no jeito, porque já não é a primeira vez, já foi avisado pelo que aconteceu antes, né? E não teve. Ela ficou um bom tempo ali expondo ainda. Dá medo de trabalhar assim? Como é que é pra você trabalhar desse jeito? É complicado, hein? Você se sente lesado, né? De alguma forma. Não tem protetor de ouvido, não tem máscara, não tem nada. Como é que é trabalhar desse jeito? É horrível, é péssimo. Tá todo mundo assustado? Todo mundo assustado, nossa, que desespero. O tenente do Corpo de Bombeiros da cidade de Piracicaba falou sobre o acidente e as causas que levaram ao vazamento do produto tóxico. O ocorrido houve uma sobrecarga no sistema de arrefecimento da empresa, em que houve extravasamento de amônia pela válvula de segurança do sistema. Então os funcionários foram evacuados do local para evitar qualquer dano maior à saúde dessas pessoas. O primeiro-tenente também falou a respeito de uma possível interdição do frigorífico. Então, o Corpo de Bombeiros fez o acionamento tanto da Polícia Militar quanto da CETESB para ver as medidas administrativas que serão tomadas quanto à situação de segurança do local. Quanto ao Corpo de Bombeiros, as medidas foi o resgate e o socorro das pessoas. Por fim, o tenente Emanuel falou sobre os riscos de uma exposição prolongada ao produto extremamente tóxico. A amônia é um produto irritante, né? Acaba irritando tanto as vias aéreas quanto a pele. E No acidente da Porto Aves, que ocorreu em 20 de janeiro de 2014, naquela época, Vanderlei era o gerente da empresa. E um dia depois, dia 21 de janeiro de 2014, a empresa foi interditada definitivamente.
3 dias depois, ou seja, dia 24 de janeiro de 2014, ocorre aquele episódio conhecido como a dancinha do pedágio, que foi relatado num vídeo do canal Comentando em 2018.2. Este vídeo parece que foi retirado do YouTube por Vanderlei. Esta dancinha deve ser uma grande comemoração, pois a partir de 2014 até 2020, ele nunca mais teve emprego. Em 22 de março de 2014, aconteceu aquele acidente que eu já relatei em outro vídeo, cuja foto ele retirou do seu Facebook, trazendo uma luz para o caso Lucilene de Porto Ferreira. Atenção, este vídeo é baseado em processos na justiça. Esse vídeo foi feito em parte com voz robótica. Para facilitar meu trabalho, eu vou explicar tudo primeiro, depois coloco as imagens para que se comprove tudo o que foi aqui falado. As imagens com fundo azul são meus comentários ou títulos dos assuntos, para serem melhor encontrados no site Jus Brasil, com os links aqui na descrição. Para facilitar o entendimento, as imagens com fundo branco ou preto são as cópias do que consta nos processos da justiça no site Jus Brasil. Destaque com letras vermelhas nas frases muito importantes. Pessoal, este vídeo será uma continuação do vídeo publicado em 15 de setembro de 2020 aqui no canal chamado Lucilene, Vanderlei e a fraude na Porto Ave. Nele eu falo sobre toda a fraude que ajudou a acabar com esta empresa. Para entender melhor o vídeo, veja os anteriores, especialmente os relacionados a Porto Aves. Eu cito 6 funcionários espertinhos, que entraram na justiça contra a empresa com processos trabalhistas, não no Fórum de Porto Ferreira como vários funcionários humildes fizeram, mas no Fórum de São Paulo, justamente para que outros funcionários não tivessem conhecimento dessas ações. Mas no vídeo eu falo apenas sobre 5 funcionários de propósito, pois eu queria dedicar um vídeo inteiro ao sexto espertinho, ou seja, ao gerente Vanderlei Menezes, tudo o que Vanderlei praticou enquanto era gerente dessa empresa. O Vanderlei tinha um cargo importante aqui na empresa, de gerente administrativo. Então todas as principais decisões eram tomadas por ele. Em primeiro vou falar sobre a vinda de Vanderlei para Porto Ferreira para a repórter Liliane. O Vanderlei contou que chegou a Porto Ferreira no ano de 2010. Vejam o vídeo. Voltamos à cidade de Porto Ferreira para explicar como Vanderlei veio parar aqui. Vanderlei chegou aqui na cidade de Porto Ferreira em 2010. No entanto, para a justiça, declarou que iniciou na empresa em 1 de janeiro de 2009. Ninguém inicia trabalho em feriado de Ano Novo, como se verá adiante. Isso fez parte da fraude que Vanderlei cometeu para enganar a justiça. Alegou data de demissão no dia 2 de maio de 2012 e mentiu. Os sócios da Porto Aves, Gilberto e Aires, não moravam em Porto Ferreira, em si em Goiás. Então Vanderlei era o diretor administrativo, o responsável por todo o registro de funcionários, dar baixas em carteiras de trabalho, demissão e admissão. Ninguém mais fazia este tipo de serviço. Ele era o gerente geral. Era Vanderlei quem admitia e demitia funcionários. Todos os 6 funcionários entraram na justiça com comprovantes de salário alterados e endereço falso, a fim de conseguirem vantagens e indenizações a que não tinham direito.
como a data de saída de todos o dia 2 de maio de 2012, foi adulterada pelo motivo de que continuaram a trabalhar na empresa. A data de início provavelmente foi alterada também para que se conseguisse uma indenização maior, como se pode perceber no caso do processo, em que Vanderlei foi inserido em os funcionários privilegiados, ou seja, dos mais altos cargos, sabiam que a empresa Porto Aves estava com indisponibilidade de bens desde 22 de setembro de 2011, e a Rio Verde, prestadora de serviços, tinha encerrado suas atividades junto à Jusesp em 22 de março de 2012. E, no entanto, os funcionários humildes da empresa não tinham ciência desse fato e continuavam a trabalhar sem saber do futuro sombrio que lhes aguardava. Enquanto trabalhavam duramente, toda a fraude estava sendo montada. Toda a fraude foi feita com o consentimento dos sócios da empresa Porto Aves e Rio Verde, que era quem contratava os funcionários para Porto Aves. Isso segundo apurou o Ministério Público, e com ciência dos advogados William e Lídia, os 6 pertenciam aos cargos mais altos. A turminha da diretoria então tentou se dar bem, só que o juiz de São Paulo percebeu a fraude e acabou com a festinha deles. Em 2014 houve o acidente com a amônia, e a empresa foi interditada. Iniciou-se também uma investigação no Ministério do Trabalho sobre a fraude, e neste mesmo ano de 2014 foi instaurado o procedimento apurando-se que o advogado William Ambar, e provavelmente a doutora Lídia Tomazella, era essa talvez parente da sócia Márcia, sabiam da fraude que ocorria, e mesmo assim deram entrada nos processos trabalhistas dos investigados. Em 2016 sai a sentença final sobre a fraude, condenando os réus. O réu Vanderlei não comparece às audiências e não é localizado. Em 3 de agosto de 2015, um grupo de 8 homens encapuzados invade a Porto Aves. Os seguranças são rendidos, não roubam nada e colocam fogo na empresa. O incêndio demora 6 horas para ser apagado, obtendo assim provavelmente o êxito que pretendiam, que era a destruição de provas da fraude que ali foi feita. Além dos sócios Gilberto e Aires, como já citei, havia as sócias Sandra e Márcia Luciana Pereira Tomazella, cujo marido, segundo consta, era Ronaldo Tomazella. A irmã de Ronaldo Tomazella é uma das 6 pessoas que entraram com processo em São Paulo, quando a empresa, em processo de falência, foi processada pelos credores com Ronaldo. Foram encontrados 15 veículos numa fazenda em Laranjal, Paulista. Pela imagem dá para perceber que Vanderlei era muito amiguinho do marido da sócia Márcia. Temos que lembrar que muitos funcionários humildes entraram com pedidos de indenização, porque ficaram sem receber salários e verbas rescisórias, mas a empresa alegava que não tinha bens para saldar estas dívidas. O que foi constatado é que houve desvio de bens justamente para não pagar esses funcionários e os credores. A mentira de Vanderlei fica evidente e provada. Ele não deixou de trabalhar na Porto Aves em 2012, pois em 20 de janeiro de 2014 ele era ainda funcionário e gerente, quando houve o acidente com a amônia, aqui já retratado em vídeo do dia 10 de agosto de 2020. Apenas o senhor José Aguinaldo, citado anteriormente, foi reconhecido como não participante do conluio, apesar de ter sido dado entrada com processo em seu nome, talvez sem o seu conhecimento. A empresa na qual Vanderlei conseguiu um trabalho assim que chegou a São Paulo, hoje está desativada. Fica na beira da rodovia que dá acesso a Porto Ferreira.
Elaine na fraude da Porto Aves. Baseado em processos na justiça. Para vocês que viram meu vídeo aqui sobre a fraude que houve na Porto Aves, com a participação de Vanderlei, agora vou falar sobre o possível envolvimento de Elaine na fraude. Como falei, Vanderlei deveria comparecer em audiência em 2016 para explicar sua participação na fraude, mas não compareceu. Ao invés disso, deixou a casa onde morava e mudou-se para o Hotel Avenida, e assim não foi encontrado. Link na descrição do vídeo. Em seu perfil do LinkedIn, Elaine não cita esse emprego na Porto Aves, apenas um emprego anterior, na Ferrari Agroindústria, de 2009 a 2013. Para a repórter Liliane, contou que conheceu Vanderlei neste emprego na fábrica de ferragens. Vanderlei declarou também para esta repórter que chegou em Porto Ferreira em 2010 para trabalhar na Porto Aves. No entanto, há informações seguras de que ele chegou em 2008. Elaine contou que ela e o Vanderlei se conhecem há cerca de 4 anos. Ela já o conhecia antes, na verdade, mas eles começaram a namorar de 4 anos pra cá. Ela falou que no início ele trabalhava em uma fábrica de ferragens. Só de 3 anos pra cá ele foi para o hotel. Elaine trabalhou na fábrica de ferragens de 2009 a 2013. Para a justiça, Vanderlei declarou que iniciou na empresa Porto Aves em 1 de 1 de 2009. Não teria como ele tê-la conhecido na Ferrari Ferragens, a não ser que tivesse mentido sobre a data de início na Porto Aves. Voltamos à cidade de Porto Ferreira para explicar como Vanderlei veio parar aqui. Vanderlei chegou aqui na cidade de Porto Ferreira em 2010. Como ele mentiu no processo que entrou contra a Porto Aves, em relação à sua data de demissão, assim como outros funcionários de sua responsabilidade, provavelmente sua data de admissão também foi falsificada, para que pudesse receber indenizações e verbas não merecidas porque o juiz que julgou o caso encontrou muitos indícios de fraude no processo de Vanderlei. Em 2016 sai a sentença final sobre a fraude condenando os réus. Não vou falar muito sobre a participação de Vanderlei na fraude da Porto Aves, porque já foi bem explicado aqui no canal nos vídeos sobre esse caso. Veja os vídeos anteriores. O mais provável é que Vanderlei tenha entrado na Porto Aves em 2010. Assim seria possível que ele e Elaine tivessem se conhecido na Ferrari Ferragens mesmo, no ano de 2009. Talvez nesta época tenha aprendido a trabalhar com ferro, porque depois que saiu da Porto Aves, parece que ele tentou montar um negócio com ferragens em 2015. Elaine também entrou com processo na justiça, onde declarou que trabalhou na Porto Aves até agosto de 2015. Quando houve um incêndio, coisa questionável porque a empresa deixou de funcionar em janeiro de 2014, quando houve o acidente com a amônia. Link na descrição do vídeo. Solicitou em 2017 diversas verbas como férias, indenizações, cestas básicas, alegando que não as recebeu, sabendo que a empresa não teria como contestar, porque o incêndio de 2015 havia queimado tudo. Aqui são os prints da sentença do juiz referente ao processo que a Elaine abriu contra Porto Aves. Contrato de trabalho de 16 de 9 de 2013 a 14 de 8 de 2015. A empresa não estava interditada desde 21 de 1 de 2014. Todos os funcionários tinham férias e 13º menos ela. Todos os funcionários recebiam cestas básicas, menos ela.
Ficou durante 2 anos trabalhando das 7 às 17 horas e não recebeu horas extras, porque não reclamou com o chefe Vanderlei. Você acredita nisso? Em cima de tudo, ainda incidiu o FGTS mais 40% de seguro-desemprego. Ganhou multas em cima de tudo isso. Ainda queria justiça gratuita, ainda exigiu anotação na carteira de trabalho. O namorado Vanderlei não fez a anotação porque era ele quem cuidava das carteiras de trabalho. Então, Elaine, vendo que toda a fraude da Porto Aves não teve efeito negativo na vida dos envolvidos, como por exemplo Vanderlei, que faltou à audiência, não foi encontrado nem responsabilizado, resolveu, após 3 anos da empresa ter sido interditada, entrar com processo contra ela. Por que não entrou com processo antes? Se tinha sido tão lesada assim, por que não entrou com processo antes? Será que não esperou para ver se alguém seria preso, e como não foram, resolveu tirar uma casquinha também, porque sabia que não ia dar em nada, e pegaria uma parte do bolo, como de fato aconteceu, pois recebeu um valor questionável de R$ 40.402,88. E assim, quando Elaine saiu da fábrica de ferragens, em 2013, foi talvez levada para trabalhar na Porto Aves por Vanderlei, para ser a queridinha do chefe, pois ele era o diretor administrativo. Coisa que eles não gostariam que se revelasse, por uma razão que vou revelar depois. Se a empresa estava interditada desde 21 de 1 de 2014, além de ter sofrido um incêndio que a destruiu totalmente em 3 de agosto de 2015, como ela diz que trabalhou até 16 de agosto de 2015 nela. Agora vou falar de um outro assunto relacionado a Vanderlei e Elaine na Porto Aves, que pode implicar Elaine na fraude. Como é de conhecimento de muitos, a família de Lucilene já tinha sido avisada do perigo que Vanderlei representava para ela, mas não podia fazer nada quanto à escolha que ela fizera. Receberam mensagens e uma delas essa. E a outra mensagem era de uma funcionária da Porto Aves, que tinha trabalhado com os dois e sabia de uma outra funcionária, que tinha tido um relacionamento com Vanderlei, e que tinha sido muito lesada por ele. Essa funcionária afirma que isso foi no ano de 2012, mas acho que se enganou, deve ter sido no ano de 2013, quando Elaine iniciou na Porto Aves, sob o comando de Vanderlei. Detalhe: essa funcionária informou que o golpe dado nesta namorada por Vanderlei era do conhecimento de Elaine, e que Elaine já estava de caso com Vanderlei nesta época. Quero mostrar uma foto borrada, e dizer que quem está nela é Elaine, o marido e as 2 filhas deles. Esta foto é de 2014, e eles ainda estavam casados. Então, por esta mensagem pode-se concluir que se Elaine em 2013 já tinha caso com Vanderlei, e ela só se separou do marido em 2014 ou 2015, ela traiu o marido com Vanderlei. Conclusão lógica: não sou eu quem está afirmando, é o que podemos deduzir pelos fatos. Talvez seja esse o motivo, porque eles escondem tanto a data que se conheceram e começaram a se relacionar. Tinham que manter tudo em segredo, e continuaram a manter assim, depois que saíram da Porto Aves, tanto pelo motivo da traição, quanto pelo motivo da fraude que Vanderlei participou, e também pela situação que eu relato hoje, que pode indicar que Elaine também se beneficiou da fraude, e assim não podiam ser vistos juntos em Porto Ferreira, para que não a ligassem ao golpe na empresa.
Elaine era da parte administrativa, e estava ligada a Vanderlei tanto como funcionária quanto como amante. Como se conclui? Como uma pessoa aceita trabalhar sabendo que outras pessoas estão recebendo cestas básicas, férias, 13º, e ela não? No próximo vídeo, Vanderlei e Elaine moravam mesmo juntos. Porque Vanderlei nunca foi visto na casa de Elaine pelos vizinhos. Contribua para o crescimento do canal através da opção Valeu demais abaixo do vídeo. Ou seja membro do canal. Muito obrigada.